porque já está no Senado a reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara por lá. Deputados aprovaram essa reforma, que é uma proposta do governo de Javier Milei. E é sobre essa proposta que gerou manifestações nas ruas, uma paralisação, mas, ao mesmo tempo, comemoração do governo argentino, que a gente conversa mais uma vez com o nosso analista Gabriel Monteiro. Gabriel, daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes com relação a esse placar, mas te ouvir, o que muda a partir da aprovação dessa reforma? Lembrando, já passou lá no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, como teve uma alteração, vai ter que voltar para o Senado, mas o ambiente que temos é favorável, de fato, à aprovação dessa proposta de Javier Milei. Exatamente. Tivemos uma aprovação rápida no Senado. Lembramos que este projeto foi encaminhado em dezembro do ano passado. A gente está no finalzinho de fevereiro, já passou pelas duas casas. Uma pequena alteração porque o governo teve de ceder na remuneração a trabalhadores que sofressem acidentes fora do ambiente de trabalho. Estava previsto no texto original que essa remuneração cairia para 50% e aí ela teria prazos determinados a depender se o trabalhador tinha ou não dependentes. Isso gerou muito atrito na Câmara, foi retirado do texto e aí vai ter que voltar lá para o Senado. Mas foi aprovado nas duas casas e a expectativa no Senado, onde Javier Milei teoricamente viu mais apoio, é que isso já seja aprovado no comecinho de março. Então, em pouco mais de 2 meses, uma reforma deste escopo, que é tida como a principal e a mais radical de Javier Milei até agora, aprovada oficialmente no Congresso Nacional, não sem muitas resistências, viu, Carol? A gente separou alguns trechos desta reforma que são importantes para a gente entender impactos econômicos. Lembramos que a gente passou por uma reforma aqui no país, aqui no Brasil, que mudou bastante as dinâmicas de relação entre os empregadores e os empregados. Isso acabou tendo efeitos e vai ter efeitos a longo prazo. Só que quando a gente fala de reformas trabalhistas, Carol, é difícil a gente pescar um número, pescar quanto que isso vai impactar na atividade, quanto que vai impactar na geração de PIB. Aqui no Brasil, este desemprego baixo que a gente está vendo hoje, tem muita divergência na academia, nem no mercado financeiro, na academia mesmo, se isso é feito da reforma trabalhista, que a gente viu durante o governo de Temer, se isso é feito do pós-pandemia, se isso é feito do trabalho remoto, se isso é feito da tecnologia, se é feito dos aplicativos que hoje estão empregando tanta gente aqui no Brasil, então é difícil a gente precificar. Alguns pontos que a gente vem comentando ao longo dos dias e apareceram aqui nessas mudanças. Primeiro, redução de imposto de renda para as empresas de 35,5% para 31%. Isso já tira um peso dos empregadores. E também a cobrança automática de mensalidades sindicais. Javier Milei queria extinguir essa necessidade de contribuições para os sindicatos. Isso estava presente no texto original, foi sendo mudado e agora permanece basicamente como era. O trabalhador vai poder optar ou não pela empresa recolher a contribuição sindical. Pontos importantes: flexibilização nos salários. O empregador pode colocar um salário que tem uma remuneração variável ao longo dos meses, a depender, por exemplo, de desempenho. Lado positivo: por conta do desempenho, você pode premiar os bons ou maus funcionários. Lado negativo, quem é contra essa reforma diz que isso vai, em média, reduzir os salários e colocar aquela remuneração que era prevista para o trabalhador de forma variável, podendo mudar ao longo dos meses. Pontos que estão na reforma: restrições para processos trabalhistas. O processo tem que correr em uma via só e é só na justiça trabalhista, não mais na trabalhista e na civil. Essa dobradinha acabava aumentando as remunerações, as compensações que eram pagas pelas empresas. Há também mudanças, por exemplo, na fragmentação de férias, mudanças na contribuição para a Previdência. Tudo isso gera, economicamente, mais flexibilidade para as empresas, gera menor custo para a contratação, gera menor risco de processos trabalhistas e, eventualmente, um espaço maior na folha para contratar mais funcionários. Isso é muito importante para setores que são intensivos em mão de obra, que normalmente são aqueles que fazem o país crescer ou não. É o caso do setor de serviços. Aqui no Brasil é 70% de todo o emprego. Lá na Argentina também tem fatores ali parecidos. Então, o que a gente vê é uma flexibilização. Do lado contrário, ponto negativo, e aí, claro, a gente vai ficar entre a cruz e a espada na Argentina, os argentinos que vão ter que decidir. Menos direitos, por exemplo, a greves, aumentaram a lista de quais os setores que são considerados essenciais e que tem que manter 75% da operação corrente sem greve, quando forem se manifestar.
Há por exemplo, uma redução eventual de salários, uma redução eventual também do período de férias, redução eventual da permissão para processar um empregador. Então, lados positivos e negativos. Pode gerar mais flexibilidade em um momento que a Argentina precisa crescer. A Argentina é um país rico que empobreceu. E o próprio Fundo Monetário Internacional está do lado da Argentina nessa questão, endossou essa reforma. E do lado negativo, por isso que a gente está vendo tantos protestos, é uma reforma muito radical e reduz demais os direitos trabalhistas por lá. Gabriel, a gente vai seguir nessa conversa. Também trazemos aqui o olhar do Mário Braga. Ele é analista para a América Latina e destacou a velocidade em que a Câmara dos Deputados lá na Argentina aprovou essa reforma. Bora conferir. É bastante impressionante a abrangência dessa reforma e, talvez mais do que isso, a velocidade com que ela foi apresentada e está sendo votada. A gente tem que lembrar que a Argentina teve eleições legislativas em outubro. Já era sabido, né, desde a campanha, que o governo Milei tinha na gaveta essa ideia de reforma trabalhista e era uma das grandes propostas que ele tinha. Então, ele apresenta isso já em novembro. E aí houve uma discussão que o governo tentaria fazer sessões extraordinárias no Congresso para votar isso ainda em dezembro. E aí ficou claro que não havia tempo hábil suficiente para fazer essa costura, e aí postergou-se um pouco para o início do ano. Mas neste momento, essas votações que a gente teve na semana passada no Senado, agora na Câmara, e muito provavelmente na semana que vem no Senado de novo para votar as mudanças que os deputados devem aprovar nessa votação de hoje para amanhã, estão sendo feitas em sessões extraordinárias para que o Milei, quando o ano legislativo começar no dia 1º de março, já abra o ano legislativo com uma vitória importantíssima. E aqui, Gabriel, estou até puxando os dados para a gente ver o placar lá na Câmara dos Deputados, mas já te jogo aqui uma pergunta. Em que medida o que aconteceu lá na Argentina pode influenciar outros países da América do Sul? Medida até comedida, tá, Carol? Por quê? Porque a condição econômica da Argentina é muito peculiar. Entre os economistas há uma brincadeira. Eles dizem que existem 4 tipos de economia: as desenvolvidas, as em desenvolvimento, Japão e Argentina. Japão porque nunca enfrenta a inflação, tem taxas de juros negativas, e a Argentina por esse status de país que era rico, empobreceu, vive com uma hiperinflação e uma baixíssima produtividade. Então, a questão argentina é a parte América Latina. Apesar de termos diversas economias instáveis por aqui, a Argentina vive uma situação completamente diferente. Caso essa reforma de Javier Milei tenha frutos, ela consiga aumentar a produtividade argentina, fazer com que o país volte a ser competitivo internacionalmente, não só para a exportação de commodities, como é hoje, exporta principalmente farelo de soja, e é isso que a gente tem da Argentina para o mundo e outros produtos agrícolas. Se isso tiver realmente efeito, a gente pode ver talvez um movimento de adesão à América Latina para leis trabalhistas mais flexíveis. Já aconteceu no Brasil, agora acontece na Argentina, mas vai depender dos resultados. E os resultados, Carol, eles não dependem só da reforma, eles dependem da capacidade do governo Javier Milei de conduzir essa economia para uma direção de recuperação. Não é só reduzir direitos trabalhistas que vai fazer a Argentina voltar a ser relevante no status internacional. Por lá, portanto, reforma aprovada por 135 votos a favor na Câmara dos Deputados, 115 contra. Agora a proposta volta lá para o Senado. Gabriel Monteiro, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais no CNN Money. Daqui a pouco. Até já, Gabriel.